Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Viemos aqui hoje apresentar mais um vídeo do canal. Hoje falando um pouco sobre o processamento da linguagem natural, que é a linguagem que nós falamos, que nós utilizamos, a nossa linguagem, como o nome já diz, natural. E aqui nós vamos trabalhar um pouco como são feitas as interpretações e essas análises de dados com as redes neurais. Aqui nós temos algumas importações. Essas importações são do NumPy, o TensorFlow, dentre outras coisas. Todas essas são bibliotecas, né, do Pandas que a ciência de dados utiliza. E aqui nós temos diversas coisas que elas vão trabalhar juntas no intuito da linguagem natural. Que aqui nós temos algumas instalações. Aqui eu já executei esse código para mostrar aqui para vocês, que aqui é a instalação dessa parte do Transformers, que essa biblioteca, ela é uma biblioteca que oferece uma variedade muito grande de recursos relacionados ao processamento da linguagem natural, né, que é NLP, e o aprendizado de máquina. Aí aqui é um pré-treinamento do que o conteúdo tem a fazer, né? Ele aqui já tem um pré-treinamento e a partir do momento que você envia dados, ele consegue fazer a leitura de forma correta. Aqui embaixo nós temos o que é o processamento da linguagem natural. A linguagem natural e as redes neurais estão bem unidas, graças à ciência de dados, né? Porque através das redes neurais nós conseguimos interpretar a linguagem natural, a nossa linguagem, e ela permite uma análise e uma interpretação de dados muito complexa. E esses modelos são construídos e dessa forma as redes neurais auxiliam bastante a ciência de dados a alavancar esses conhecimentos, né? Porque ela analisa, interpreta os dados e depois de tudo isso ela apresenta os dados de forma clara e que nós consigamos entender. Essas redes desempenham um papel importantíssimo na ciência de dados, porque a partir do momento que nós conseguimos interpretar a nossa linguagem, nós temos muito conhecimento. E aqui é um exemplo de uma ligação entre redes neurais, ou seja, os pontos se conectam entre si e é como se fosse um cérebro que tem diversas ligações, e é com isso que nós conseguimos ter previsões, né? A partir do momento que nós conseguimos encontrar um padrão, como essas coisas são encontradas. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, um sobre análise de sentimentos, que isso aqui é bastante utilizado quando nós precisamos saber como é que as pessoas se comportam com determinada coisa. E aqui é um exemplozinho de geração de texto, esse outro, que é como se fosse o nosso amigo ChatGPT, né? Análise de sentimentos, para iniciar, como o nome já disse, eu expliquei como as pessoas se comportam. Aqui eu trouxe um exemplozinho prático, bem interessante, que imagine que você é parte de uma equipe de serviço de streaming de filmes e o serviço permite que os usuários assistam a ampla variedade de filmes e digam o que é que eles acham, né? Esse aqui é um dos exemplos práticos que a ciência de dados utiliza as redes neurais. Aí, aqui, nós temos um exemplo. Esse filme é ótimo, não gostei, a atuação foi excelente. Que 1 é positivo e o 0 é negativo, né? No caso, o 0 é quando a pessoa não gosta. Aqui nós vamos executar a primeira parte do código. Aqui é como se fosse o treinamento, tá treinando o equipamento para um aprendizado de máquina ser bem eficiente. E aqui nós temos o treinamento de forma geral. Aqui vai ocorrer da seguinte forma: nós enviamos os dados e esses dados estão sendo interpretados a cada momento. Cada vez que aparece esse 33, significa que o número atual está sendo interpretado de forma correta. Aí foi interpretado uma vez, duas vezes, três, até completar as 10. Aqui nesse exemplo, ele não está 100% com fidelidade, porque a acurácia foi de 1. Ou seja, tudo que aconteceu foi muito bom. E isso não é um exemplo bom, né? Porque as pessoas têm que ter uma coisa que altere, porque nem tudo é 100%. Ou seja, aqui a acurácia, que é o nível de assertibilidade, ficou errado por causa disso, mas isso aconteceu por causa dos poucos dados que foram prestados. A partir do momento que você envia mais dados para serem interpretados, esse valor tende a mudar. Isso aqui é só uma das formas que nós temos de interpretar como as pessoas se comportam dentro da ciência de dados, né? Como é que conseguimos entender o que as pessoas acham. Aí, como positivo, negativo ou neutro, os feedbacks ficam muito valiosos e as pessoas conseguem entender de forma clara. Na segunda parte,
nós temos a questão da geração de texto usando transformadores do GPT-2, que é o GPT mais antigo, né? Se eu não me engano, o GPT atual já está na versão 5.0, aqui ainda é da versão 2. Vou executar logo aqui porque demora um pouco, né? Já que ele vai ter que fazer toda a interpretação de dados. E aqui, ó, ele vai pegar, vai instalar a parte do Head Model, que é o que ele está interpretando os dados, né? E aqui nós temos a parte da geração do texto. Essa aqui trouxe um exemplo prático também. Suponha que você trabalhe numa empresa de jogos, que você precisa interagir com os jogadores à medida que ele vai criando história, né? Ou seja, o jogo tem que ir interpretando de acordo com o que você seleciona, ele vai criando uma história e isso vai alterando. Então, vou executar aqui essa parte. Aqui nós temos a questão da geração do texto. Aqui é o máximo de caracteres. Se eu tivesse colocado 1000 caracteres, ele iria gerar uma história com 1000 caracteres. A partir do momento que eu coloquei 100, ele vai gerar com essa quantidade, né? E aqui ele vai funcionar como se fosse um jogo, né? Você vai jogando, à medida que você vai criando a sua história, ele vai desenvolvendo para você. O GPT-2, ele é muito importante por causa disso, né? Isso aqui é só um dos exemplos do processamento da nossa linguagem natural. Interpretar um padrão, como é que as pessoas se comportam e criando. Aí aqui ele criou um texto falando sobre uma história de uma pessoa que não quer ser racista. E aqui tem um exemplozinho bem interessante. Esse link vai estar disponível no GitHub. Para quem quiser um aprofundamento melhor, quem quiser fazer alterações nesses códigos, essas interpretações. Aqui a instalação e aqui o texto que ele gerou. E os transformadores são muito essenciais. E como conclusão, nós concluímos que o processamento da linguagem natural é bem complexo, mas essas diversas formas ajudam a compreender cada vez mais como nós nos comportamos e como é que nós melhoramos cada vez mais, né, com esses dados. E aqui esse Colab, esse notebook, no caso, fala sobre isso, como é que o processamento da linguagem natural é tão importante e como é que cada vez mais ele vai melhorar. Existem vários outros exemplos, chatbots, essas coisas, e isso, a tendência é só que a ciência de dados alavanque cada vez mais. Aqui tem um linkzinho para estudo, deixar disponível também do GitHub, e o conteúdo é esse, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal.